Então o rei disse: Vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: Não, não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: Muito bem, ele não será nem meu, nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Até aqui. Muito bom, queridos. Essa é uma história belíssima que tem uma grande lição a nos ensinar. Bom, o contexto dessa história que a gente acabou de ler é que duas mães haviam tido filhos ao mesmo tempo. Durante a noite, um dos bebês veio a falecer. E a mãe, vendo que seu bebê havia morrido, foi na cama de uma outra mãe que tinha um bebê também recém-nascido, colocou o seu bebê morto no lado da mãe e pegou o bebê vivo para ela e ficou com ela. Durante a noite, a mãe acordou, viu que o seu bebê estava morto e pela manhã, olhando melhor, viu que aquela criança não era aquela que ela havia dado à luz. E houve uma grande discussão, porque uma dizia, a mãe que tinha o bebê morto dizia: esse bebê não é meu, você trocou o bebê enquanto eu dormia, e a outra dizia: não, esse bebê é seu, ele morreu. E essa discussão toda foi levada diante do rei Salomão para que ele desse uma sentença, para que ele julgasse essa situação. Diz o texto, então, que Salomão ouviu a história que eu acabei de contar para vocês e ele tomou uma decisão. Disse o seguinte: tragam-me uma espada que eu vou dividir a criança no meio e vou dar metade da criança para uma mãe e a outra metade para outra. E quando o rei ia sentenciar a sua vontade, né? Uma das mães gritou dizendo: não mate a criança, por favor, dê a criança para ela. E a outra mãe disse: é isso mesmo, não vai ser nem minha nem sua, pode dividir a criança no meio. Então o rei Salomão disse o seguinte: pegue a criança e entregue para aquela mãe que disse que não era para dividir a criança ao meio, pois ela é a mãe verdadeira. Essa história tem muitas lições para nos ensinar, mas eu gostaria de trazer uma lição para o nosso coração muito importante. É muito interessante a gente perceber que o que a gente encontra nessa história é que a mãe que tinha a razão abriu mão de ter a razão para se sentir feliz. Ou seja, embora ela tivesse a convicção de que a criança viva era sua, porque conhecia o seu filho, ela prefere abrir mão da sua razão para que a criança dela, para que o filho dela permanecesse vivo. Essa é uma lição que a gente precisa aprender para a nossa vida. Há muitas pessoas que não querem perder a razão de maneira nenhuma e por isso estão infelizes. Existe um ditado popular que inclusive é o tema dessa devocional. Nós precisamos escolher entre ter razão ou sermos felizes. Muitas vezes não é possível a gente ter razão e ser feliz ao mesmo tempo. E nós precisamos muitas vezes ter cuidado porque deixamos que o nosso orgulho faça com que a gente seja infeliz. Há muitas pessoas que vivem infelizes demais porque são incapazes de reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, as suas necessidades. Elas preferem se manter firmes nas suas posições, mesmo sabendo que elas não estão felizes. O que eu queria dizer para você, querido, querida, que muitas vezes precisamos perder a nossa razão para sermos felizes. Nessa história, a mãe verdadeira abriu mão da sua razão para que o seu filho permanecesse vivo. Pode parecer muito estranho,
Mas no caso dessa mulher, o que a gente viu é que Deus fez justiça para ela através do rei Salomão. Muitas vezes não é na hora que a gente gostaria que acontecesse. Nessa história em questão, o rei Salomão foi usado para poder mudar, mediar aquela situação, mas nem sempre a gente consegue resolver no mesmo instante. Portanto, devemos escolher o que é mais importante, termos razão ou sermos felizes. Você precisa decidir o que você deseja. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.